Boa noite, gente. Vamos começar então a nossa aula de hoje. São 7h05. A gente tem bastante coisa para falar. Vamos orar então para iniciar a nossa aula. Primeira aula anual dos investigadores. Vamos elevar nossa mente, nosso coração em oração. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, queremos primeiramente em Tua presença, Pai, te pedir o perdão de nossos pecados, de nossas faltas, Senhor, nossas transgressões. Reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez diante de Ti e a necessidade, Senhor, de Tua presença para conosco. Te agradecemos, Pai, por essas férias, por esse descanso, pelo retorno que o Senhor nos concede, Senhor, a esse grupo de estudo. Que o Senhor possa continuar sendo conosco, abrindo nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para que possamos aprender, Senhor, e conhecer mais de Ti e nos tornarmos cada vez mais praticantes do Teu Santo Evangelho. Permanece conosco e fala conosco em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, gente, 1 Reis, capítulo 13, é o nosso primeiro texto de hoje. O nosso tema da aula de hoje é o Israel e Judá após o cisma, após a divisão do reino de Israel, que nós estudamos no final do ano passado. Estudamos sobre Salomão, a prosperidade de Salomão, o reinado de Salomão e o fim do reinado de Salomão, que acarretou com a divisão do reino de Israel por causa de seu pecado. Então, para a gente iniciar a aula de hoje, vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente viu então nas nossas últimas aulas do ano passado. Pois bem, dá para ler, não dá, professor? Precisa apagar a luz? Vou dar um zoom aqui, ó. Bom, Salomão, ele reina então de 971 até 931 a.C. Esse é o período do Reino Unido de Israel. É o período de prosperidade, de paz, de riqueza. Quando nós assistimos aquele vídeo que todo mundo ficou mal, né, com a riqueza de Salomão, tanto ouro, tanta riqueza. Porém, esse período ele se encerra em 931, quando Salomão morre, a morte de Salomão, e a gente viu que o pecado de Salomão acarretou numa consequência que Deus rasga o reino dele em 12, dá 10 partes para um homem chamado Jeroboão, que era na verdade servo de Salomão, era um dos ministros de Salomão. Jeroboão então recebe o reino do norte, recebe as 10 tribos de Israel para ele, e Deus faz com que a descendência de Salomão, que é a descendência de Davi, permaneça somente com 2 tribos, que são as tribos de Judá e Benjamim. Então, Roboão, o filho de Salomão, agora ele vai ser rei somente de uma região chamada Judá, que correspondem às tribos de Judá e Benjamim. E Jeroboão agora vai ser líder e rei das 10 tribos que se rebelaram contra Salomão, contra Roboão, seu filho também. A gente viu que a tensão dessas tribos em Israel era constante. A gente viu que nem todas as tribos aceitavam o governo de Davi, também nem todas as tribos aceitavam o governo de Salomão, havia aquele atrito. E como Salomão ele aumentou demasiadamente a carga dos impostos para a construção do templo, dos palácios, tudo aquilo demandou trabalho, demandou esforço. E todo governo que sobe impostos, a população tende a não gostar. Então Salomão ele teve um governo altíssimo em taxa de impostos. E o filho dele, quando foi pedido para abaixar os impostos que Salomão havia instituído, ele disse que o dedo midinho dele era mais forte do que a mão direita do seu pai. No sentido de que ele ia oprimir o povo de Israel mais ainda do que Salomão havia oprimido em relação a taxas e trabalhos forçados. Então isso fez com que de fato esse cisma acontecesse. De início Roboão não aceitou essa divisão. Houve um início de um conflito, Judá saiu para guerrear contra Israel, a gente viu isso no capítulo 12, mas aí Deus enviou um profeta e disse que irmãos não iriam guerrear contra irmãos. Eles são um mesmo povo. Deus não permitiu que essa guerra acontecesse. Mas o impedimento dessa guerra não fez com que essa rixa, essa rivalidade não perpetuasse.
A partir de agora, essa rivalidade entre Israel e Judá vai ser cada vez mais agravada, muito principalmente pelas atitudes de Jeroboão. Porque o que Jeroboão vai fazer quando ele começa a reinar em Israel? As atitudes que Jeroboão vai tomar, politicamente e religiosamente, vai fazer com que as hostilidades entre o norte e o sul aumentem mais ainda. Então, agora eu vou ter que apagar a luz para vocês observarem no mapa. Esse agora é o reino dividido. Antes isso aqui era uma coisa só. Esse território ia até lá embaixo, Moabe, a região de Amon, que Davi também conquistou, e até lá em cima. Mas Roboão começa a perder territórios. Ele governa então essa faixa aqui coberta de verde, circulada de verde. Nós temos aqui cidades como Jerusalém, Belém, Hebron e Beceba, que era considerado o limite sul do reino de Judá ou Israel antes, quando era unido. E a partir dessa faixa amarela aqui em cima, nós temos então o reino do norte, que agora é o reino de Israel, governado então por Jeroboão. Todas essas tribos do norte aqui se unem a Jeroboão e ele estabelece o seu reinado inicialmente nessa cidade aqui, de Siquém. Por que em Siquém ele estabelece? Lembram que em Siquém Samuel exerceu grande parte do seu ministério. Os principais reis da Bíblia, Saul, Davi, foram ungidos também em Siquém. Ungidos e aclamados em Siquém, né? Então era uma cidade religiosamente muito importante e é onde Jeroboão inicialmente vai fazer a sua sede. Depois ele vai mudar a capital para outro lugar. Vocês sabem que a capital principal do Reino do Norte vai ser Samaria. Essa é a cidade que vai ser fortificada pelo rei Onri, pai do nosso querido Acabe. Vai fundar então essa cidade de Samaria. E aí quando a gente chegar lá no Novo Testamento, quando a gente vê os conflitos entre samaritanos e judeus, a gente vai ver que historicamente esses conflitos já se iniciam aqui. Depois eles vão ser agravados por outros motivos. Mas a origem inicial entre a rixa entre samaritanos e judeus começa numa batalha patriótica lá na história dos reis de Israel. Para falar um pouquinho mais de localização geográfica, aqui estão os filisteus, tá? Essas nações, Moabe, Amon, elas vão ser perdidas por Israel e Judá. Antes elas pertenciam a eles, Davi tinha conquistado isso tudo, Salomão tinha mantido, mas aí Jeroboão vão começar a perder esses territórios. E mais para baixo nós vamos ter o Egito, que vai ser um dos pontos-chave na aula de hoje. Vamos lá, governo de Jeroboão primeiro. Por que a gente chama ele de Jeroboão primeiro? Porque vai ter um segundo. Se não houvesse um segundo, não precisava falar de Jeroboão primeiro. É que nem os papas. Tá? Bento XVI. Por que ele é Bento XVI? Porque tiveram 15 antes dele, né? Então Jeroboão primeiro, quais são as primeiras ações do governo dele? Ele vai fortificar a cidade de Siquém, que inicialmente vai ser como uma capital para o reino dele. Já falei, expliquei por que Siquém. Também a cidade de Peniel. Tá? Olha a palavra Peniel aqui que a gente está acostumado a ver em letreiro de igreja. A gente tem aqui na Bíblia a cidade chamada Peniel. Estabeleceu e institucionalizou a idolatria. Recapitulando, ele é rei de Israel, mas onde está o templo? Pode falar. Tem templo ali. Onde está o templo? Jerusalém, capital de onde? Judá. Não é governo dele, é? Não. Mas a lei de Moisés exigia que os sacrifícios, que as festas deviam ser celebradas aonde? No templo em Jerusalém. Imaginem vocês, governantes de uma nação que está em conflito com Judá, permitindo seu povo sair de suas terras, levar sua colheita, o dízimo, aquela massa de homens e mulheres saindo 3 vezes ao ano, para ir para Jerusalém, levar os tesouros, levar a colheita, levar o gado, levar o trigo, porque tinha que entregar como oferta, como os dízimos, nas 3 principais celebrações. Quais eram? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, para estudar colheitas. Iam para lá.
De certa forma, era tirar a riqueza de Israel e mandar para onde? Para Judá, mandar para Roboão. Jeroboão, vendo isso, não gostou. Então o que ele faz? Vamos institucionalizar, vamos criar, na verdade criar não, vamos copiar, porque a mentalidade de Jeroboão é o seguinte: não vamos abandonar o nosso Deus, mas vamos atualizar o culto a Deus. E aí, nos versículos 25 a 33 do capítulo 12, vocês vão ver que o que Jeroboão fez. Ele cria, ele constrói 2 bezerros de ouro. Parece que os erros que Israel vão cometendo, parece não, eles eram cíclicos, mas à medida que eles eram cíclicos, ou seja, eles se repetiam, eles se agravavam. Vocês lembram lá no deserto com Moisés? Foi 1 bezerro de ouro, agora ele está fazendo 2. Mas por que ele faz 2? Porque é geograficamente estratégico. Porque qual é o problema de Jeroboão? Olha, o problema é esse: o meu povo vai sair daqui, de toda essa região, para ir para onde? Para ir para cá, para Jerusalém, para adorar a Deus no templo, oferecer os sacrifícios. Vamos fazer o seguinte: criamos então 2 bezerros de ouro e colocamos um em Dan, no extremo norte, e outro em Betel, no extremo sul. Quem mora mais para o sul pode adorar em Betel. Quem mora mais para o norte pode adorar em Dan. O Deus é o mesmo. São os bezerros de Dan e os bezerros de Betel. E ele institucionaliza esse culto. Mais do que isso, ele cria o que é parecido com um sistema levítico de sacerdócio. Ele cria um sacerdócio para ele, parecido com o sacerdócio de Levítico, o sacerdócio de Arão. Ele constitui para si sacerdotes, cria uma linhagem sacerdotal e diz para o povo que eles devem sacrificar agora para esses deuses em Israel. E ele afirma, veja, o que é mais interessante é que ele afirma que não são novos deuses. Quando ele inaugura o culto, ele diz: esse é o Deus que tirou Israel do Egito. A mesma coisa que aconteceu no deserto lá com Moisés. O que aconteceu lá com Moisés, qual foi o pecado cometido? Eles não adoraram outros deuses. Eles não criaram um Deus diferente. Eles criaram uma imagem para Deus. Eles queriam dizer que Deus era aquele bezerro representado. Vocês entendem? Trazendo isso para os nossos dias atuais, eles acharam uma forma melhor para cultuar a Deus do que aquela que Deus estabeleceu como ele deve ser cultuado. Deus, ele tem o seu caráter santo, ele tem sua lei, e Deus próprio estabelece os termos como ele deve ser adorado. Vem o pessoal do deserto, vem Jeroboão agora e estabelece um novo tipo de culto, um novo sistema de adoração, achando que Deus aceitaria aquela forma de adoração. Trazendo isso para os nossos dias, a gente vê cada vez mais as igrejas abandonando o verdadeiro culto a Deus e trazendo cada vez mais coisas que são de fora para dentro, achando que Deus se agrada de todo tipo de culto, de todo tipo de sacrifício, de todo tipo de louvor. Mas a gente tem que entender que não foram os homens que estabeleceram a forma como Deus deve ser adorado, foi o próprio Deus. E Cristo, quando esteve na terra, disse que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. É a forma do culto. Diga. O que eu ia perguntar, você já falou, eu ia perguntar como Jeroboão deixava isso acontecer. Por que ele deixava? Mas você explicou. Okay. Então ele faz isso. Ele estabelece então esse governo, estabelece esse sistema de culto, e o povo então deixa de ir para Judá, deixa de ir para o templo e começa então a adorar em Betel e em Dan. Nós temos uma imagem aqui para mostrar para vocês, uma representação, mais imagética, ilustrando como seria esse altar feito por Jeroboão e os sacerdotes que ele criou. E no mapa eu já mostrei para vocês onde ficavam essas duas cidades, Dan e Berseba. Desculpa, Dan e Betel.
Esse aqui é uma imagem atual do altar que Jeroboão construiu em Dan. Isso é uma escavação feita pelo arqueólogo Abe Ram em 1966. E ele descobriu, esse achado arqueológico, que esse altar foi o altar construído por Jeroboão lá na cidade de Dan, no extremo norte de Israel. Ele se encaixa perfeitamente nas definições bíblicas e nas características do que seria um altar construído naquele tempo para uma divindade. Então está lá em Israel, quem quiser visitar lá a região de Dan, Israel, está desde 1966 bem conservado esse altar. Essa foto aqui eu peguei da Bíblia de Estudo Arqueológico. Bem maneiro. Indico. Bom, agora de fato nós entramos então no estudo do texto de hoje. Foi necessário fazer essa recapitulação para a gente não ficar perdido, para saber o que está acontecendo em Israel e em Judá. Agora de fato, 1 Reis capítulo 13, versículo 1. Por ordem do Senhor, um homem de Deus vindo de Judá foi até Betel e chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, veja, de onde vem esse profeta? Isso é importante. Judá. Ele vem de Judá, da nação do sul. Vai até Betel, que é a cidade do norte, para profetizar contra Jeroboão. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: altar, altar, assim diz o Senhor. Um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Disse ele: o Senhor anunciou este sinal: o altar se rachará e suas cinzas se derramarão no chão. A figura do profeta no livro de 1 Reis, ela vai ser um ponto-chave. Deus ele fala através do profeta, ninguém mais. Nem os sacerdotes vão ter uma atenção tão importante nos relatos de reis como os profetas. A gente já viu no início do estudo com Natã, Aías, Semaías, e aqui nós temos o profeta desconhecido. A gente não tem relato bíblico de quem foi esse profeta, que Deus ele envia esse homem para profetizar contra Jeroboão. Agora, a questão da profecia, o que ele profetiza? O nascimento de um menino chamado Josias. Não lembra um pouco o anúncio do nascimento de Jesus? São poucas vezes na Bíblia que a gente encontra a profecia de nomes de pessoas que vão nascer. Parece, se não me engano, são 3 relatos. Um deles é Josias, um deles é Jesus. Coincidentemente começam com J, os dois. Mas vejam, os dois da descendência de Davi. Os dois futuros reis. Essa profecia, ela tem um ponto central, não só porque anuncia o nome daquele que vai nascer. Ele está falando, e vai ser da dinastia de Davi. Se é da dinastia de Davi, então já sabe que vai ser do reino do sul, não vai ser do reino do norte. E ele vai acabar com os sacerdotes, com os reis idólatras e pagãos que queimam incenso nesse altar que você construiu aqui em Betel. Esse texto ele é um pouco mal interpretado, porque a linguagem que o profeta utiliza dá a entender que Josias vai oferecer esses homens em sacrifício no altar. Mas não é isso que ele está querendo dizer. Ele não vai matar esses homens no altar e oferecer eles em sacrifício a Deus. Não é isso. Significa que eles vão morrer junto com esse sistema idólatra que eles criaram. E as cinzas, os ossos deles vão cair naquele lugar. E qual é o sinal da profecia? Veja que sempre as profecias, elas são acompanhadas de sinais. É característica da profecia bíblica, dos profetas bíblicos, sempre quando profetiza, ele dá um sinal para aquela profecia. Nós temos esse sinal como uma profecia desse profeta. Por exemplo, Natã, quando repreendeu Davi, qual era o sinal de que Deus havia perdoado o pecado de Davi e que Davi seria restaurado em paz e segurança ao seu trono? A morte do seu filho. Veja, um sinal meio estranho, mas foi o sinal que Deus deu. O seu filho vai morrer.
em 8 dias. Mas Deus te perdoou e vai te restaurar. Elias, quando anunciou que não haveria chuva, usou isso segundo a sua palavra. Jesus, quando profetizou o fim dos tempos, manifestou sinais através de quê? De seus milagres, curas e maravilhas. Então tudo que Jesus disse, prometeu, o evangelho construído por Cristo, ele foi selado, foi cravado com os sinais que ele manifestou para que as pessoas crescem nas palavras dele. Então essa é uma característica chave da profecia. O sinal desse profeta foi que o altar se racharia e que as cinzas seriam derramadas no chão. Isso tem um simbolismo muito grande. No livro de Levítico, as cinzas do sacrifício do altar do holocausto, elas deviam ser recolhidas, limpadas e armazenadas, porque eram cinzas de um sacrifício feito para Deus. Elas não eram jogadas fora. Tinha um caminho. Elas não podiam cair no chão. Se caísse no chão era sinal de profanação. Quando o profeta diz que as cinzas do sacrifício dele vai cair no chão, ele significa dizer que o sacrifício que eles estão realizando não estão sendo recebidos por quem? É profano, é idólatra, é imundo, Deus não está aceitando. Então tem um significado nas cinzas sendo derramadas no chão. Versículo 4: quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prendam-no. Porém, no mesmo instante que ele apontou para o homem, a mão do rei ficou petrificada. Isso seria uma cena demasiado boa de se ver. E ele não conseguia voltar a mão à sua posição normal. E ao mesmo tempo em que ele apontava para o homem e ficou petrificado, o que aconteceu? O altar se rachou. E as cinzas daquele sacrifício foram derramadas no chão, confirmando então a profecia do homem de Deus. Aí não havia dúvida, Deus havia falado sobre aquele homem. Versículo 6 diz que então quando o rei Jeroboão viu que na verdade, a palavra de Deus disse para ele: por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus então orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada e ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo e coma alguma coisa e eu lhe darei um presente. Agora veja só a atitude de Jeroboão. Jeroboão não está interessado em se arrepender. Em momento nenhum ele falou isso. Ele não quer se arrepender, porque ele quer barganhar contra o profeta. Quem sabe ele quer comprar aquele profeta para ele, porque ele não tinha profeta bom na terra dele. Eram tudo comprados, sacerdócio feito, Talvez ele queria barganhar com aquele profeta. Também era um sinal de hospitalidade, chamar alguém para comer e presentear, principalmente quando era um profeta de Deus. Mas no versículo 8, nesse caso aí também está demonstrando a falta de temor do próprio Jeroboão. Exatamente. Ele está se voltando totalmente contra a mensagem de Deus, não é contra o profeta. Não. Ele estava rejeitando o que Deus falou. Exato. E mostra algo também típico do antes dos dias de hoje. Mostra. O povo se voltando contra a palavra de Deus e o mal sucedendo a eles. Exatamente. Cada vez mais focalizando mais na figura humana do que naquele que envia a mensagem pela figura humana. Exatamente. É algo muito presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não acompanharia. Não comeria nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Em algumas Bíblias tem uma divisão a partir desse versículo. A minha continua. Acontece que morava em Betel, na mesma cidade do altar, um profeta idoso. A gente não tem o nome dele também. E seus filhos foram até ele e lhe contaram tudo o que havia acontecido no altar em Betel. E o profeta idoso perguntou então por onde ele foi. Eles mostraram um caminho, selaram o jumento desse profeta e foi ao encontro do homem de Deus. Perguntaram: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, ele respondeu. Versículo 15.
Então o profeta disse ao homem de Deus: venha para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir, respondeu o homem de Deus. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar. Pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Mas o profeta idoso disse o seguinte: também sou profeta como você. E um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor: traga-o para casa com você, para que ele coma e beba pão, e beba água e coma pão. No entanto, estava mentindo. Eles voltaram juntos e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Vamos lá. Dificuldades da gente entender a questão é que o autor de 1 Reis chama os dois de profeta, né? E não dá o nome dos dois. Mas quando a gente vê um profeta mentindo, às vezes a gente tem essa dificuldade de achar se de fato ele era um profeta. Mas a gente é levado a crer nisso porque muitas das vezes a gente põe, principalmente na figura do profeta, uma figura semidivina. Que não seja capaz de fraquejar. Isso pode acontecer com qualquer um, ainda mais com um profeta. E aqui nós temos dois exemplos disso: um profeta que desobedeceu a ordem de Deus e outro que mentiu em nome de Deus. Não sei o que era o pior. Então ele foi. Esse texto de 1 Reis 13:18 lembra um pouco Gálatas 1:8. Vocês fizeram essa conexão quando vocês leram? O que diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8? Alguém pode ler? Um texto bastante conhecido. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Que seja amaldiçoado qualquer um Lê alto e em bom som. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu que anunciar boas novas diferentes do que a nós lhes anunciaram. Paulo está falando para os Gálatas, que os Gálatas tinham muito rapidamente abandonado o evangelho que Paulo tinha pregado naquela região. E aí Paulo deixou o seguinte: olha só, estou falando para vocês que mesmo que um de nós, ou outro, ou anjo do céu, anuncie a vocês outro evangelho além daquele que eu anunciei, seja anátema, seja maldito. Aquele profeta recebeu uma ordem de Deus, recebeu uma missão de Deus, e ele foi levado a acreditar em palavras mentirosas por outro profeta, utilizando de figuras divinas como anjo. Veja, não, um anjo disse para mim, para eu encontrar você e você comer na minha casa. Trazendo isso para o Novo Testamento, a gente tem a referência em Gálatas 1:8. Nós temos um evangelho único, um evangelho santo, irrepreensível, perfeito. Não precisa acrescentar nem tirar nada dele. Mas a gente vê, a questão hoje é analisar como nós estamos acrescentando coisas ao evangelho de Deus e ao culto de Deus. Jeroboão acrescentou ritos ao culto de Deus que eram desnecessárias e erradas. Esse homem de Deus deu ouvido. Não é essa? Então não está comigo a chave. O homem de Deus foi levado a acreditar numa outra mensagem além daquela que Deus tinha anunciado a ele. Em que muitos hoje também são levados a crer no evangelho de revelações, evangelho de visões, evangelho de culto das revelações, em que cada culto parece que a pessoa busca uma coisa diferente, algo novo. Eu fico me perguntando o que mais de novo a gente tem que buscar e encontrar além daquilo que já foi anunciado pelos profetas e pelos apóstolos. Fala. Até aqui também está escrito a primeira letra, a letra A minúscula, não está maiúscula, como dessas vezes como estava falando da parte do Senhor. Minúscula. Da palavra? Anjo. Não, mas só que nesse sentido não tem esse peso. Porque a palavra maiúscula na palavra anjo é só quando se refere ao anjo do Senhor.
É uma figura pré-messiânica de Cristo. Né? Mas anjo, em comum, como qualquer outro substantivo, é letra minúscula. E sem contar que falando, ele não iria perceber essa diferença. Não, e falando, seria normal. ele não estava lendo o livro de Primeira Reis, ele estava acontecendo. Eu tô falando. Mas é uma questão de leitura nossa, né? De interpretação, sim. Vamos lá. Versículo 20. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Agora, olha só. Olha como é que Deus age. O cara mentiu em nome de Deus. Enganou outro profeta em nome de Deus. E o que Deus faz agora? Envia uma palavra para o profeta mentiroso. Deus agora vai usar o profeta mentiroso. O profeta que havia mentido, agora Deus vai usar agora a boca dele. Dá para entender? Não. E falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu, onde ele lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso então selou o seu próprio jumento para ele, e o homem de Deus partiu. Pois bem, veja, o cara que tinha recebido o homem de Deus chamou ele para comer e beber na casa dele. Pronto, comeu e bebeu, está satisfeito? Agora recebe aí a palavra. Eis que te digo, porquanto você desobedeceu a palavra de Deus, Deus manda te dizer que você não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Até aí, parece uma profecia muito longínqua, não é? Se Deus falar para você, olha, você não vai ser sepultado onde seus pais vão ser sepultados. Não, tudo bem. Quando eu morrer, independentemente do lugar onde eu morrer, eu sei que você é sepultado. Talvez essa palavra tenha deixado mais ou menos o profeta tranquilo. Só que Deus não revelou a exatidão do tempo determinado em que a morte dele haveria de acontecer. E a forma como Deus vai fazer com que as coisas aconteçam demonstra a total soberania e onipotência desse Deus. Vejam só que coisas interessantíssimas. Talvez a atitude do profeta idoso de selar o seu próprio jumento para outro profeta ir embora para casa tenha sido um ato de desculpa, porque ele levou ele a pecar. Vocês entenderam? É como se você desse a chave do seu carro para o cara ir embora depois que você fez aquele cara cometer um erro imenso. Então o mínimo que eu posso fazer é deixar o cara ir embora com o meu carro. Você sabe que o jumento era um animal muito valioso naquela época. Esse cara era o patriarca de sua casa, era o líder da sua casa, tinha o seu próprio jumento que só ele usava, e ele entrega o seu próprio jumento para esse homem. Pois bem, esse homem segue pelo seu caminho, mas no meio do caminho o que acontece? Vem um leão e mata o profeta. Quando a gente imagina a cena de um leão matando alguém, a gente... Qual é a cena que vocês imaginam na cabeça de vocês aí? O que acontece com o corpo do cara? Fica alguma coisa para enterrar? Não. Normalmente quando o leão mata alguém? Não. Só os ossos, né? Se deixar os ossos. Né? Nem Jezabel. Ali só por assassino. Mas o mais interessante é que o leão só matou o cara. Só foi lá para matar. Não comeu, arrancou um fiozinho de cabelo dele. Só afinou bem. Só afinou, botou as unhas para fora e... Só. E o mais interessante ainda, quem tem mais gordura? Um jumento ou um homem? O que faz mais parte de um cardápio de um leão? Um jumento ou um homem? Por que então aquele leão atacaria o homem ao invés do jumento, que é uma presa natural do leão? Também, depois que mata o homem, diz que o jumento fica parado e o leão também fica parado. Exatamente. E depois que ele mata o homem, Deus faz com que o leão e o jumento parem lado a lado. E o homem morto lá na frente. Deus. Soberania. Onipotência. É isso. Não, às vezes o leão não estava nem com fome.
Ou estava com fome e Deus não permitiu. Agora a gente vê, né, a Bíblia, ela está recheada de demonstrações do poder de Deus sobre todas as criaturas. Toda a natureza. Aí a gente para pensar, o que é mais fácil de dominar? Um homem ou um leão? Não, eu ia comentar. Então, o leão ou o homem? Aí vocês disseram que depende da forma de dominação. Fala, Rainha, seu comentário. Eu acho que é a mesma coisa, entende? Porque se Deus tem total controle sobre um leão, ele também tem total controle sobre um ser humano. Não tem distinção se ele é um animal ou se é um ser humano. Eu acho que ele tem total. Como é que fala? Domínio em ambos. Mas Na perspectiva de Deus não tem Eu acho diferença exatamente, acho que na Sim. nossa perspectiva que vai ter. Porque a gente reconhece que Deus é um dominar. pecador ridículo, então a gente vai falar que a gente é pior. Entendeu? Que como os animais são. Como é que fala? Não pensa, vai pensar que são racionais, então é mais fácil Deus controlar um animal. Mas assim, eu acho que é a mesma coisa. Vai. Eu acho. Já que o profeta desobedeceu e o leão não obedeceu, no caso o outro foi mais difícil de. Mas eu acho que Domesticar. se ele desobedeceu, porque Deus permitiu que ele desobedecesse, não foi? O homem tem responsabilidade por parte desse cara. Mas ele permitiu. Com certeza. Então. Mas ele ainda continua tendo responsabilidade. Morreu. Mas ele permitiu. A questão é que a gente nunca viu um animal desobedecer uma ordem de Deus, biblicamente. Mas o homem, por outro lado, parece que tem prazer na desobediência, né? Então, nesse aspecto, é mais difícil domar um homem do que um animal, né? Fala, Rafael. Mas essa tua pergunta foi de Deus dominar ou foi? Não, estou falando pro homem. Pro homem? Se for pro homem, é mais bom dominar um ou outro. Agora mudando para Deus, veja só. A gente vê na Bíblia o Deus da criação, o Elohim, que domina tudo e todos. E quando a gente compara esse leão aqui nessa passagem, as jumentas de Balaão, os leões na cova de Daniel, a baleia com Jonas, e aí a gente vai também para outros personagens, o faraó, que foi controlado por Deus, Nabucodonosor, que foi abatido por Deus e se fez semelhante até que? Um animal, né? E Paulo, que teve um encontro com Deus e com Cristo, que ele transformou toda a perspectiva, caráter, domínio do homem. Então veja que para Deus não há diferença entre ele demonstrar o seu poder dominando uma fera ou dominando um homem. E aí isso mostra que a soberania de Deus ela é completa e ela é amplamente sobre tudo o que ele criou. Não tem essa questão, muitas das vezes a gente vê na Bíblia, né, situações em que o homem escuta a repreensão de Deus, escuta, mas desobedece. Em contrapartida, a gente vê situações em que o homem ele desobedece a Deus, se arrepende e volta a obedecer a Deus. Mas a Bíblia também nos fala que o homem, quando ele segue um caminho de desobediência, na verdade, o que diz o escritor de Romanos, capítulo 1, é que ele foi entregue àquele caminho de desobediência em que Deus não mais manifesta a sua misericórdia sobre ele. Ou seja, ele já negou tanto a Deus que Deus decidiu entregar aquele homem ao seu próprio caminho, ou aquela mulher, aquele indivíduo, de modo que não manifesta mais a sua misericórdia para ele. Por outro lado, com outros, ele age manifestando a sua misericórdia, mesmo tendo cometido pecados imperdoáveis, que a gente vai ver ainda na aula de hoje. Então, a soberania de Deus, a forma como Deus trata cada indivíduo, ela não pode ser explicada à luz do entendimento humano. Ela é algo que só Deus, em seu entendimento, em sua soberania, ele pode fazer e nós não podemos contestar. Por quê? Porque quando a gente vê um jumento, um leão obedecendo a ordem de Deus, eu não me sinto mais apto ou mais capaz de contestar como Deus age do que um desses animais. Tem até um versículo muito maravilhoso sobre esse negócio de entregar que você falou aí.
Romanos 1:24. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Amém. Foi isso mesmo que eu citei. É isso aí. Então vamos lá. Bom, pois bem, agora imagina a cena. Vocês imaginem a cena agora. Algumas pessoas, versículo 25, que passavam ali, viram o corpo do homem estendido, o leão parado ao lado dele, e deram notícia em Betel, onde morava o profeta idoso. Quando o profeta que o trouxe de volta soube o que havia acontecido, disse: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor cumpriu sua palavra ao fazer que o leão atacasse e matasse. Então, quando o profeta disse aos seus filhos: selem um jumento para mim, selaram então um jumento, e o profeta encontrou o corpo estendido na estrada. E o jumento e o leão ainda estavam parados ao lado dele. O leão não havia comido o corpo, nem atacado o jumento. O profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e levou de volta à cidade para lamentar sobre ele e sepultá-lo. Pôs o corpo em sua própria sepultura e lamentou por ele, exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, o profeta disse a seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que o Senhor ordenou que ele proclamasse contra o altar em Betel e contra os santuários idólatras nas cidades de Samaria certamente se cumprirá. 3 coisas aqui. Primeiro, eu já demonstrei a soberania de Deus em não permitir que o corpo dele fosse destruído. Por quê? Porque a profecia de Deus foi de que ele seria enterrado. Então o leão não podia comer, porque Deus tinha profetizado que ele seria enterrado. E onde ele foi enterrado? Na cidade do profeta que tinha mentido para ele. Segunda questão, a gente tem uma informação adiantada aqui. A palavra Samaria no versículo 32, ela é anacrônica. Por que eu falo que é anacrônica? Veja, aqui, nesse período aqui, quando aconteceu esse evento, não existia ainda a cidade de Veja, essa informação de Samaria, que Samaria, na cidade de Samaria, é quando o autor escreveu o livro. E foi muito depois desses acontecimentos e a cidade de Samaria já existia. A terceira coisa que eu quero falar aqui: o destino desses profetas. Vamos lá. O profeta de Deus errou, os 2 profetas erraram, né? E ao que parece, o profeta que mentiu, pelas palavras dele no final da narração da narrativa do livro, nós podemos deduzir de que houve um certo arrependimento, porque ele viu que o profeta errou, ele recebeu uma palavra de Deus. Agora, entrando naquela questão que a gente sempre entra na questão quando alguém morre logo após cometer um pecado, qual é a pergunta que a gente sempre faz? No céu? Né? Se de fato houve salvação para aquele indivíduo, né? A gente sempre é levado a acreditar, porque veja, era um profeta de Deus, que na verdade morreu por causa do seu pecado, mas o texto não fala nada sobre que ele morreu em desobediência. Ele morreu por causa do seu pecado, sim, mas morrer por causa de um pecado e morrer em desobediência são 2 coisas diferentes. Pecado ocasional, né? Pecado ocasional, ao qual ninguém está sujeito a escapar. Não é? Isso não significa que ele vivia de tal maneira. Isso não significa, senão Deus não teria utilizado ele para profetizar contra Jeroboão, né? Ou teria, porque Deus faz o que ele quer, mas analisando por essa perspectiva, não teria. De fato, nós podemos acreditar, Deus cumpriu o seu desígnio na vida daquele profeta. E de fato a vontade de Deus foi honrada, de forma que aquele profeta foi morto daquela maneira trágica, mas para que se cumprisse a palavra de Deus. E quem sabe, a forma como Deus fez essas coisas acontecessem, fez com que a casa do profeta mentiroso
voltasse para Deus, porque viu o cumprimento das palavras de Deus. E quem sabe não trouxe arrependimento para aquele lado. Então são as coisas que a gente pode pensar. Não podemos afirmar porque não está no texto, mas podemos refletir sobre as formas como acontece. Algum comentário? Agora vejam. Versículo 33 diz que mesmo depois disso tudo que aconteceu, Jeroboão não se arrependeu de seus caminhos. Continuou a nomear sacerdotes dentre o povo comum. Qualquer um que desejasse podia se tornar sacerdote dos santuários idólatras. Se esse texto aqui tivesse no século 21, qualquer um que desejasse podia se tornar um pastor, bispo, apóstolo, reverendo e fundar sua denominação e montar uma forma de culto que ache melhor agradar a Deus. Querubim ou rei? Esqueceu querubim ou rei? Querubim ou rei? É, né? Quem sabe, daqui a pouco a gente vai ter alguém se proclamando querubim, né? Já tem. Já tem? Já temos. É mesmo? Coisa, hein? Rapaz, esse negócio tá De bom coisa, hein? não. Então quem sabe, né? A gente não tem. Mas, de certa forma, não está muito diferente, né? Não está muito longe dos nossos dias. Vamos lá. Capítulo 14, então. Profecia de Aías contra Jeroboão. Aqui nós temos outro profeta, outra profecia. Veja como a figura do profeta é presente na narrativa de 1 Reis. Por esse tempo, ou seja, perto desse período aí que está acontecendo essas coisas, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão então disse à sua esposa: põe um disfarce para que ninguém te reconheça e vá até Siló falar com o profeta Aías, o homem que me disse que eu seria rei sobre este povo. Aías foi o homem que rasgou a capa em 10 pedaços e deu 10 pedaços para Jeroboão. Por que ele não teve coragem de ir falar com Aías? E aí? O cara estava totalmente contra Deus. É um profeta, então o cara tá te dizendo, pô, Não, e não era qualquer profeta, era o profeta que tinha praticamente entregado a ele o reino de Israel. né? Foi o profeta que Deus usou para praticamente ungir ele rei. É como se fosse Saul indo falar com Samuel, entendeu? E ele manda a mulher fazer o trabalho do homem. Né? E aí, leva para ele um presente, 10 pães, alguns bolos, vasilhas de mel, e ele dirá o que acontecerá com o menino. Veja, por que essa preocupação toda com Abias? Meio morte. Então motiva mais, né? Filho, né? Filho, né? Menino, né? Herdeiro. Herdeiro, né? Herdeiro. Por isso, era o primogênito. Porém, o que acontece? A esposa de Jeroboão foi à casa de Aías em Siló. Aías já estava cegueta, já não reconhecia mais as formas, que nem Isaac, quando foi dar a bênção de Esaú e Jacó, né? Já estava velho, não podia mais dar. Mas o Senhor tinha dito a Aías que a esposa de Jeroboão estava chegando aí fingindo que era outra pessoa. Perguntará a respeito do filho dela, pois está doente, e transmita as mensagens que eu darei a você. Agora, um parênteses que eu quero fazer aqui, né? Outra questão para a gente meditar na forma como Deus age. Deus não falou para Isaac que quem estava recebendo a bênção era Jacó ao invés de Esaú. Né? Isaac estava cego, não conseguiu ver quem era. Até porque fez parte do plano de Deus chamar ele. Mas falou para Aías que quem estava indo encontrar ele era uma pessoa fingindo ser outra. Algo que os nossos olhos, na visão humana, seria, poxa, a mulher ensinou o filho a enganar o pai e Deus não falou nada, né? Exato. Agora o outro vem lá enganar o profeta, não pode não. E a história de Quando mexe com o profeta, Abraão e Jacó tem muito mais extensão até os dias de hoje do que essa história mínima. Exatamente. Não é tão mínimo assim, mas comparado, o grau de gravidade é incomparável. Né? Então vamos lá. O que Deus disse para o profeta então?
Aí quando ouviu os passos dela junto à porta, a mulher nem chegou a entrar. Aí ela já falou: entra, esposa de Jeroboão. Por que você finge ser outra pessoa? Imagina. Quem disse que eu sou mulher de Jeroboão, profeta? Eu? Jamais. E outra coisa, tenho mais notícias para você. Imagina, a mulher já está no 007, indo falar com o profeta. O profeta, antes da mulher entrar, já disse: entra, esposa de Jeroboão. Tenho mais notícias para você. Leve a seu marido Jeroboão a seguinte mensagem. E aí a mensagem de Deus, a mensagem final de Deus para Jeroboão. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Essa frase everything is temporary. God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time. Bread of heaven, living water, God of our salvation. Like a shepherd, you will lead us